Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu quero mostrar uma obra incrível, um livro que trata da vida de Jean-Dominique Bauby, uma história real, um exemplo de vida, superação, um exemplo de valor de atitude, que foi citado no livro Dr. Paulo Kroff, Possibilidades e Desafios da Pessoa com Deficiência. Esse é o livro, O Escafandro e a Borboleta, de Jean-Dominique Bauby, de 1997, e essa tradução é de 2008. Bom, Dominique Bauby nasceu em 1952. Jornalista, tinha 2 filhos e era redator-chefe da revista Elle. A partir de 8 de dezembro de 1995, passou a viver uma existência inédita de inválido profundo, segundo uns, ou de mutante, segundo ele mesmo. Em 8 de dezembro de 1995, um acidente vascular cerebral mergulhou brutalmente Jean-Dominique Bauby em um coma profundo. Ao sair dele, todas as funções motoras estavam deterioradas. Atingido por aquilo que a medicina chama de locked-in síndrome, literalmente trancado no interior de si mesmo. Ele não podia mexer-se, comer, falar e nem mesmo respirar sem ajuda de aparelhos. Em seu corpo inerte, só um olho se mexia. Esse olho, o esquerdo, é o vínculo que ele tem com o mundo, com os outros e com a vida. A síndrome de encarceramento é uma doença neurológica rara que ocorre uma paralisia completa dos músculos do corpo, com exceção das pálpebras e dos músculos que controlam os movimentos dos olhos. É o estado em que o paciente não consegue se comunicar, embora esteja consciente e consiga pensar e raciocinar. O paciente fica literalmente preso dentro do seu próprio corpo, sem conseguir falar ou se movimentar. Isso pode acontecer devido às sequelas após uma lesão cerebral traumática, uma sobredosagem de um medicamento, esclerose lateral amiotrófica, ou traumatismos crânioencefálicos, ou até mesmo ocasionado por uma meningite. A síndrome pode ser conhecida tecnicamente como síndrome da ponte na ventral, ou síndrome de locked-in, que significa trancado dentro. Isso porque as informações que o cérebro emite para o corpo não são captadas pelas fibras musculares e o corpo não responde às ordens. A comunicação pode se fazer apenas com o piscar de olhos, como no caso de Jean-Dominique Bauby. Ele só podia movimentar o olho esquerdo. Bauby se recusa a aceitar seu destino. Aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto, e assim forma palavras, frases e até parágrafos. Cria um mundo próprio, contando com aquilo que não se paralisou, sua imaginação e sua memória. Com esse olho, ele pisca uma vez para dizer sim, 2 vezes para dizer não, e com esse olho ele chama a atenção de seu visitante para as letras do alfabeto que lhe são ditadas, formando assim palavras, frases, páginas inteiras. Com esse olho ele escreveu esse livro todas as manhãs, durante semanas. Foi memorizando as páginas antes de as ditar e de as corrigir. Depois escreveu o livro O Escafandro e a Borboleta, com um método desenvolvido por sua fonoaudióloga, enquanto letras do alfabeto eram recitadas lentamente na ordem decrescente de frequência na língua francesa. O paciente piscava a pálpebra esquerda quando a letra que queria era ditada. Assim, ele ditava à pessoa que tomava notas do livro, não apenas palavra por palavra, mas ainda letra por letra.
e a partir de algum tempo, a assistente já deduzia palavras e frases inteiras com as primeiras poucas letras. Bauby teve de compor e editar o livro inteiramente em sua cabeça. O livro foi publicado na França em 1997. Bauby morreu apenas 10 dias depois, em consequência de uma pneumonia. Ele foi enterrado no jazigo da família, no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, em 2007. O pintor e cineasta Julian Scambell lançou o filme adaptado no livro, O Escafandro e a Borboleta. O filme estrela o autor francês Mathieu Amalric como Bauby, o que rendeu ao diretor o troféu de melhor diretor do Festival de Cannes de 2007. Um Globo de Ouro, uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Do interior da bolha de vidro de seu escafandro, onde voam borboletas, ele nos envia cartões postais de um mundo que só podemos imaginar. Mundo onde nada mais ficou além de um espírito em ação. Espírito, ora sarcástico, ora desencantado, espírito cuja intensidade toca profundamente o coração. Quando só restam palavras, nenhuma palavra é demais. Exemplo de força desafiadora do espírito humano e de valores de atitude. Essa história comovente de um escritor extraordinariamente talentoso conta como transformar a dor em criatividade, desespero humano em milagre literário. Isso quem diz é Elie Wiesel. Teria sido Hemingway que definiu estilo como graça sob pressão? Seja lá quem for, tais palavras nunca foram mais pertinentes do que quando aplicadas a esse livro heróico, ditado a despeito de adversidades inimagináveis. Embora cada palavra custe um esforço sobre-humano ao autor, sua prosa não é uma linguagem telegráfica de um entrevado, mas, ao contrário, tem a leveza do humor mais vivaz, o sabor pungente do damasco, o vigor dos passos do jovem a caminho da primeira experiência amorosa. Quem lê esse livro volta a apaixonar-se pela vida. Quem nos traz essa reflexão é Edmund White. Até agora, ninguém que estivesse trancado num corpo inerte havia sido capaz de transmitir a menor ideia do que a vida é lá dentro. Por isso, é quase um milagre que Jean-Dominique Bauby, piscando, tenha conseguido contar tanto. Seu livro é de uma beleza superior, um testamento em prol da liberdade, da vitalidade e do encanto da mente humana, mesmo que ela esteja encerrada na mais medonha das prisões físicas. Oliver Sacks. Para auxiliar as pessoas que sofrem dessa síndrome do encarceramento de se comunicar, foi desenvolvido um programa de computador chamado Dasher, que é associado a um processo que rastreia as piscadas. Dasher é um software que permite ao usuário escrever sem utilizar o teclado. Pode ser adaptado para ser usado como um mouse convencional, touchpad, touchscreen e rollerball. Até mesmo mouses operados pelo pé ou pela cabeça. É comumente utilizado por pessoas que possuem algum tipo de deficiência e que se encontram impossibilitadas de utilizar o teclado. Dasher está licenciado sob a GPL, Licença Pública Geral. Ele está disponível para várias plataformas e é uma ferramenta que traz a inclusão para pessoas que têm certos tipos de limitações. Essa obra é simplesmente incrível, mesmo. Através da citação no livro do Dr. Paul Groff, eu me senti instigado a buscá-la e poder ler para compreender o que o Dr. Paul Groff queria dizer quando citou essa obra em seu livro. Ela é realmente
incrível e nos fará crescer ainda um pouco mais como seres humanos e nos ajudará numa melhor compreensão nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aqui em um próximo vídeo.